Eleições 2024. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Rede TV e também da Rede Nossa Rádio em todo o Brasil. Nas eleições 2024, muitas urnas importantes e cidades chaves, como capitais, estão fechadas. Comigo aqui no estúdio, Tabata Porte, acompanhando minuto a minuto a apuração, muitas emoções. Algumas surpresas, outras não, né, Tabata? Boa noite. Com certeza, uma boa noite para você, Jaqueto, uma boa noite para você que nos acompanha, seja pela televisão ou pela rádio, pela nossa rádio, uma boa noite a todos. 19 horas e 25 minutos agora, nós estamos desde as 5h30 da tarde acompanhando todo o processo de apuração das eleições municipais 2024. Nós vamos agora abrir esse bloco com o Ângelo Nascimento, direto de Brasília. Ângelo, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. O que você conta? As urnas, elas já estão praticamente fechadas, né? Conta pra gente, os 51 municípios já têm o prefeito eleito? Oi, Tabata, boa noite para você, boa noite para o Jaqueto e todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu estou aqui olhando ao lado porque tem uma televisão aqui para poder acompanhar justamente a coletiva de imprensa da ministra Carmen Lúcia, que é presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo justamente o balanço de tudo que ocorreu ao longo do dia de hoje. Pelo que eu consegui acompanhar aqui, o volume não está muito alto não, mas pelo que eu pude acompanhar por aqui, a votação foi bastante tranquila nas principais capitais, né, até mesmo nos 51 municípios, sendo que desses 51 municípios tivemos aí 15 capitais onde tiveram também segundo turno. Ela falava um pouco sobre a desinformação, que era um outro gargalo, né, que o TSE vinha enfrentando desde a última eleição e parece que foi um pouco superado, pelo menos nas eleições deste ano, porque era o grande desafio de fato que deveria ser superado. Então ela disse, por exemplo, que as ocorrências em relação às desinformações, ou a desinformação, melhor dizendo, a propagação de notícias falsas, teve uma redução bastante significativa. Um outro ponto importante para a gente chamar a atenção aqui é justamente sobre os dados, né, da Polícia Federal, que fez um trabalho muito intenso, não só no primeiro turno, mas acabou repetindo isso também nesse segundo turno. Os números são os seguintes: 78 crimes eleitorais ao todo, 28 então bocas de urna, 17 propagandas irregulares, 8 violação de sigilo, 38 pessoas foram presas e desse total então temos aí 3 candidatos. Um outro ponto importante é justamente sobre a situação dos principais partidos, né, que disputavam ali prefeituras nas capitais aqui do país. A gente chama atenção, por exemplo, para o PL, né, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, nas capitais, então, onde o PL disputava, segundo turno, temos 2 vitórias em Cuiabá e Aracaju e 7 derrotas em Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Belém, Manaus, João Pessoa e também Palmas. E um ponto importante ainda em relação ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido, né, do presidente Lula em Fortaleza, foi a única vitória também em capitais. Agora, para a gente poder encerrar, um outro ponto importante também para poder ressaltar, que foi um acontecimento do dia que chamou bastante atenção, foi justamente sobre uma declaração de Tarcísio de Freitas, né, que é o governador do estado de São Paulo, falando então que teria uma influência do PCC, pedindo então, obrigando que as pessoas votassem ali em Guilherme Boulos, né, que era do PSOL, que acabou saindo derrotado para Ricardo Nunes. O que acontece? Havia uma expectativa muito grande em relação ao que deve falar Carmen Lúcia sobre esse assunto. Por enquanto ainda não foi aberta então para as perguntas ali para os jornalistas, mas a ver qual vai ser a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Alguns especialistas inclusive falam então que essa fala dele acaba caracterizando como um crime eleitoral e que poderia até mesmo ser passível de inelegibilidade. Lembrando, inclusive, que Tarcísio de Freitas é a aposta, então, do PL para 2026. A ver com a avaliação do TSE em relação a isso e a ver também, claro, se a ministra Carmen Lúcia vai falar sobre esse ponto nessa coletiva de imprensa que está em andamento aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Volto com vocês. Muito obrigada, Ângelo Nascimento, direto de Brasília, trazendo a apuração completa desse segundo turno. E aí, Jaqueto, para onde nós vamos agora? Para a maior cidade do Brasil, São Paulo. Na cidade capital paulista, quem ganhou as eleições foi Ricardo Nunes, do MDB, venceu o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Quem traz os detalhes, os números ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral, é o jornalista Kleber Werneck. As urnas já estão 100% apuradas em São Paulo. Kleber, boa noite. Boa noite, Jaqueto. Quase isso, Jaqueto. Lembrando, né,
que na abertura aqui dos trabalhos, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral havia feito a previsão que até às 19 horas o vencedor do segundo turno seria conhecido. E pouco antes disso, ele já foi anunciado, como você disse muito bem, Jaqueto, o atual prefeito, Ricardo Nunes, agora é o prefeito reeleito. Vamos ver, então, os números consolidados de quase 100% dessa apuração. Olha aqui, nesse monitor aqui ao meu lado, a gente pode ver que são 99,87%. Falta muito pouco para que todos os votos sejam contabilizados. E nesse momento, com quase 100%, o Ricardo Nunes aparece aqui com 59,36% dos votos. E do outro lado aqui a gente pode ver o adversário dele, o Guilherme Boulos, com 40,64% dos votos. Esses são os números aí praticamente consolidados da apuração aqui em São Paulo. Lembrando aqui mais alguns detalhes dessa apuração. Ao todo, a cidade de São Paulo conta com 58 zonas eleitorais. E desse total, o Ricardo Nunes venceu em quase todas as zonas eleitorais. Ele só sofreu derrota em 3 delas, que são Bela Vista, Piraporinha e Valo Velho. Só nessas 3 zonas eleitorais que o Boulos superou o Ricardo Nunes. E falando um pouco da trajetória do agora prefeito reeleito, ele assumiu a prefeitura em maio de 2021 em virtude de um triste e conhecido episódio que foi a morte do então prefeito Bruno Covas em virtude de um câncer. E antes de assumir a prefeitura, ele havia sido vereador da cidade de São Paulo por 2 mandatos consecutivos. E antes disso, ele entrou na política, né? Ele ganhou destaque como empresário, como um empresário bem-sucedido do ramo de detetização. Outro detalhe curioso é que há 4 anos, na última eleição para prefeito, o Boulos também estava no segundo turno. Na época, né, ele perdeu para o Bruno Covas e pela mesma proporção. Na época, o Bruno Covas teve 60% dos votos, que hoje esses 60% foram transferidos aí para o Ricardo Nunes, e o Boulos teve 40% dos votos, a mesma proporção de 4 anos atrás. Então, esses são os resultados aí praticamente consolidados da apuração aqui na capital paulista, em São Paulo. Como você disse bem, Jaqueto, o maior colégio eleitoral do país. Eu volto com vocês no estúdio. Agradeço ao Kleber Werneck, direto do TRE São Paulo, Tábada Porte. Então, o atual prefeito foi reeleito, Ricardo Nunes, e o vice dele, que é o Coronel Melo, que era coronel da Rota, Polícia Militar de São Paulo, a temida Rota, temida pelos bandidos, ele também que trabalhou no CEAGESP de São Paulo. Nas imagens que nós mostramos enquanto o Kleber falava sobre o Ricardo Nunes, nós tínhamos um personagem ali que aparecia, ele é o grande vencedor também dessas eleições. É o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele foi o grande fiador de Ricardo Nunes, diferente, olha ele aí, acompanhando o Ricardo Nunes nos principais eventos da capital paulista, na hora do voto, pedindo voto em cima do caminhão, diferente de Jair Bolsonaro, que disse que Ricardo Nunes não era o candidato dos sonhos. Jair Bolsonaro também colocou um pé em cada canoa. Ficou numa canoa do Pablo Marçal e ficou na canoa do Ricardo Nunes. Portanto, quem está cacifado para 2026 é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não fala, mas é um dos grandes nomes para se candidatar à presidência da República. Com certeza, é um dos candidatos favoritos, né, da direita, principalmente quando se fala aqui da região sudeste. Tarcísio de Freitas, ele é destaque, ele tem ganhado muito destaque nesses últimos tempos, né, por conta mesmo do presidente Jair Bolsonaro não ter confirmado de fato, né, o apoio dele ao Ricardo Nunes, mas é importante a gente traçar um perfil, né, do prefeito eleito,
Neste dia, aqui na capital paulista, Ricardo Luiz Reis Nunes, ele tem 56 anos, é um empresário e filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, desde os 18 anos. Ele foi vereador e atualmente é o atual prefeito de São Paulo e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo. Ricardo Nunes, ele foi eleito vereador na cidade em 2012 e 2016. Ele ganhou notoriedade na mídia por ser ativamente contra a inclusão de temas de sexualidade e gênero no plano de educação de São Paulo. Em 2020, ele foi escolhido pelo prefeito Bruno Covas como seu candidato a vice, como o nosso jornalista Kleber Werneck disse ao vivo. Em 2021, ele assumiu interinamente a prefeitura de São Paulo por 30 dias, devido à licença de Covas para tratamento de câncer. Em maio, com a morte do prefeito Bruno Covas, ele assumiu o cargo de prefeito definitivamente, com mandato até o dia 1 de janeiro de 2025. Eu vou agora para Curitiba, Tabata. De lá fala ao vivo a nossa repórter Ana Lima, que está direto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Boa noite, Ana. As informações com você. Boa noite, Jaqueto. Olha, aqui em Curitiba, o prefeito eleito é Eduardo Pimentel, do PSD, com 57,64% dos votos. O total de votos de 531.029. A candidata do PMB, Cristina Grêmio, ficou com 2,36% dos votos. Aqui tivemos também 4,14% de nulos e 2,92% dos votos brancos. Neste momento, o prefeito eleito está dando um discurso, já agradeceu à esposa dele, aos eleitores, à família. Vamos ouvir um pouquinho do que ele está falando, Janqueto. Da água da nossa cidade. E agora, Curitiba mostrou que o que vale na eleição municipal é o debate da cidade. É saber qual tem o conhecimento, que tem o cuidado, que viveu a cidade, que vai cuidar da cidade, que vai liderar Curitiba pelos próximos 4 anos. Eu quero me dedicar nos próximos 4, dos 40 aos 44, de corpo e alma, a minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu vivi, que me casei com a minha esposa desde sempre, minha primeira namorada, há 22 anos, juntos. E com o mesmo amor que eu cuido da minha família, eu vou cuidar da minha cidade. Quero que você, curitibano, que aqui nasceu, ou que aqui escolheu para viver, como meu vice-prefeito Paulo Martins, você tenha a tranquilidade que eu vou administrar para todos. E eu quero dizer que eu ganhei ações com a força da mulher, que foi lembrada em memória da minha mãe Isabel, da nossa sempre primeira-dama, Dona Margarita. Está aí, Janqueto, o discurso de vitória do Eduardo Pimentel. Quem é Eduardo Pimentel? Eduardo Pimentel era até hoje o vice-prefeito, junto com o Rafael Greca. Era o candidato apoiado pelo governador Ratinho Júnior. Fez uma campanha baseada na sua experiência política, garantindo ali que as propostas, o trabalho que já vinha sendo feito na cidade iria ser continuado, e criticou duramente a adversária por não ter uma experiência política. Está aí o Rafael Greca, também no discurso de vitória do Pimentel, e nós voltamos daqui a pouco com mais informações. É com você, Jaqueto. Ok, muito obrigado, Ana Lima. Significa, Tabata Porte, que o PSD ele continua na cadeira de prefeito. Sai o Rafael Greca, entra o Eduardo Pimentel com 57,64% dos votos. Destaque para o partido PSD, que é o partido também do governador Ratinho, e o grande vencedor do ponto de vista partidário é Gilberto Kassab, que é o secretário de articulação política, o presidente do partido aqui em São Paulo. Repetindo, ele é o presidente do PSD e secretário de articulação metropolitana do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Situação fechada lá em Curitiba.
Perfeito, exatamente, Jaqueto. Olha, o Eduardo Pimentel Slaviero, ele tem 40 anos, ele é administrador de empresas e político curitibano. A sua trajetória, ela é marcada pela dedicação a Curitiba e também ao cuidado com as pessoas. Devido à confiança e ao reconhecimento das bem-sucedidas experiências administrativas e também as habilidades de diálogo, Eduardo Pimentel ele foi nomeado em janeiro de 2023 pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior para o cargo de secretário de Estado das Cidades do governo do Paraná. Eduardo Pimentel disputou as eleições com a candidata Cristina Granel, como disse a nossa repórter, do Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Pimentel, desde o início das eleições, ele aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. O que surpreendeu o cenário de Curitiba foi a ida de Cristina Granel até o segundo turno, para o segundo turno, já que ela aparecia nos últimos lugares nas pesquisas. Então, foi uma reviravolta, né? Agora, Eduardo Pimentel, ele foi confirmado vitorioso nas urnas e vai comandar o executivo como prefeito de Curitiba. Muito bem, vamos agora para a nossa rádio, Rede Nossa Rádio em São Paulo. Nós temos a Carla Gomes, ela tem informações do interior paulista, da Grande São Paulo. Carla, boa noite. Boa noite para você, Jaqueto, e para você também, Tabata, e para todos que nos acompanham. Em Guarulhos, os eleitores da segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo voltaram às urnas para escolherem quem comandará a prefeitura do município nos próximos 4 anos. A disputa do segundo turno foi entre os candidatos Lucas Sanches, do PL, e Eloy Pietá, do Solidariedade. E no momento, nós já temos o resultado final em Guarulhos. Com 58,59% dos votos, o candidato Lucas Sanches foi eleito. No total, ele recebeu pouco mais de 330 mil votos. Assim, em Guarulhos, Lucas Sanches é eleito o novo prefeito da cidade. Já em São Bernardo do Campo, a disputa ficou ali entre Alex Manente, do Cidadania, e Marcelo Lima, do Podemos. E também por lá já temos o resultado final. O candidato Marcelo Lima venceu o segundo turno com 55,74% dos votos. Ao todo, ele teve pouco mais de 200 mil votos. Então, em São Bernardo do Campo, a cidade elege Marcelo Lima como novo prefeito da cidade. Volto com vocês, Tabata, Jaqueto. Ok, Carla, obrigado pelas informações da Grande São Paulo. Tabata, vamos seguir em frente, porque tem mais urnas sendo abertas e muitas sessões já fechadas com 100%. Pois é, agora a gente vai direto para BH, a capital de Minas Gerais, com Sulimar Silva. Sulimar, uma boa noite para você. O que você traz de informações sobre os resultados das cidades mineiras? Conta pra gente. Boa noite. Oi, Tabata. Boa noite para você também. Belo Horizonte reelegeu o prefeito Fuad Noma, do PSD, partido do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que não veio a Belo Horizonte para votar nem no primeiro nem no segundo turno. Ele que está no TSE acompanhando também essa totalização dos votos. Uma campanha onde o prefeito Fuad Noma, ainda no primeiro turno, estava em terceiro, quarto lugar, acabou indo para este segundo turno e ele agora eleito com mais de 670 mil votos. Totalizados 670.574 votos, foram 1.248.111 votos válidos, 61.885 votos nulos, além de 46.236 votos em branco. O candidato que foi apoiado por uma coalizão dos partidos de esquerda, o candidato teve também outros apoios e agora vai governar Belo Horizonte por mais 4 anos. E vem seguindo uma tradição dos prefeitos que tentam essa reeleição, conseguindo também ser prefeitos depois de tentativas nos pleitos municipais. O campeonato, ou melhor dizendo, o candidato que foi segundo lugar, Bruno Engler, apoiado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou na segunda colocação com 577.637 votos. Lembrando que a votação em Belo Horizonte ocorreu de maneira tranquila e em Uberaba ainda não temos
a totalização de todos os votos, porque choveu bastante na cidade do Triângulo Mineiro, que também tem segundo turno, além de Belo Horizonte. Mas temos também números consolidados. A candidata Elisa Araújo, do PSD, também partido do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, está eleita com 84.557 votos contra 67.523 votos do candidato Tony Carlos, do MDB. Em Uberaba, estamos com 97,56% das urnas apuradas, com 152.080 votos válidos já computados, dos quais 6.513 votos nulos, além de 3.420 votos em branco. O prefeito eleito de Belo Horizonte, Fuad Noma, tem 77 anos, ele que já foi secretário de executivo da Casa Civil durante o governo de Fernando Henrique Cardoso entre 1996 e 1997. Ele foi funcionário de carreira do Banco Central do Brasil. Além disso, ele também foi consultor do Fundo Monetário Internacional e aqui em Minas Gerais ele fez parte dos governos dos tucanos Aécio Neves e Antônio Anastasia, como também secretário de Fazenda e de Transporte de Obras Públicas, como secretário extraordinário para coordenação e eventos, além de presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, a Gasmic. Ele chegou à prefeitura como vice-candidato do ex-prefeito Alexandre Calil, que saiu da prefeitura de Belo Horizonte para se candidatar ao estado de Minas Gerais, ao governador, mas não foi eleito, mas também não teve o apoio de Alexandre Calil. Então, Fuad Noma vai governar Belo Horizonte por mais 4 anos. Jaqueto e Tabata. Muito obrigada, Solimar Silva, direto de BH. Um bom descanso para você, Solimar. Obrigada por todo o trabalho de apuração aí em Minas Gerais. E olha, trazendo mais informações ainda sobre o prefeito eleito em BH, Fuad Jorge Noman Filho, tem 77 anos. Ele é escritor, economista e filiado ao Partido Social Democrático, PSD. Fuad, ele assumiu a prefeitura de Belo Horizonte após a renúncia de Alexandre Calil em março de 2022. Ele foi secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e consultor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, como disse o nosso jornalista Solimar Silva. No governo de Minas Gerais, ele foi secretário de Estado de Fazenda e secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e também secretário de Estado extraordinário para a coordenação de investimentos no governo de Antônio Anastasia. Em BH, ele comandou a Secretaria Municipal de Fazenda ao longo do primeiro mandato do prefeito Alexandre Calil. No segundo mandato de Calil, Fuad Noman, ele se tornou vice-prefeito. E agora, o atual prefeito, ele saiu na disputa e permanece no cargo de chefe do Executivo Municipal com o deputado federal Bruno Engler. Agora, no segundo turno, o prefeito de BH, Fuad Noman, do PSD, como eu disse, ele foi reeleito e permanece no cargo nos próximos 4 anos. Parabéns a Fuad Noman também pela vitória pessoal, que tratando um câncer, mesmo tratando um câncer, teve saúde suficiente para concorrer e ganhar as eleições e ganhou de Bruno Engler, que foi apoiado não só pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Bruno foi apoiado pelo governador, o Zema. Então, o governador Zema, ele perde na capital Belo Horizonte, é uma perda significativa, diferente de Ratinho, que ganhou em Curitiba com o Pimentel, e diferente também de Tarcísio, que ganhou em São Paulo com o Ricardo Nunes. E, mais uma vez, eu falo do PSD. O PSD ganhou em Curitiba, o PSD está na corrente de partidos de Ricardo Nunes em São Paulo, o PSD ganhou agora em Belo Horizonte e já havia ganho no primeiro turno no Rio de Janeiro com Eduardo Paes. Então, o presidente do partido, Gilberto Kassab, como dono de partido, é um grande vencedor, não só em capitais importantes como essas que eu citei, mas foi o partido que mais elegeu prefeitos no interior paulista. E da região sudeste, vamos para o sul. Nós temos a Kátia Fantin em Porto Alegre, com informações da capital e também do interior. Kátia, boa noite. Boa noite, Jaqueto. Aqui no Rio Grande do Sul já temos 100% das urnas apuradas nas 5 cidades
que tiveram então o segundo turno nesse domingo. Eu trago agora os números, então, aqui da nossa capital gaúcha, Porto Alegre, onde o atual prefeito concorreu à reeleição, Sebastião Melo, do MDB, foi então reeleito, já com 100% das urnas apuradas, com 61,53%, mais de 406 mil votos. Então, a capital gaúcha já tem o seu prefeito reeleito. E quem é Sebastião Melo? Ele tem 62 anos, é formado em Direito, trabalhou como advogado e deu início à carreira política nos anos de 2000. Ele já foi vereador reeleito, reconduzido por 2 vezes e também já atuou como deputado estadual. Então, a capital gaúcha tem aí o seu prefeito reeleito, Sebastião Melo. Trago também as informações de mais 2 cidades, 2 colégios eleitorais com um número maior de eleitores aqui no Rio Grande do Sul. O segundo maior colégio eleitoral aqui do estado fica na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul, onde lá também teve a reeleição do Adiló, do PSDB, que foi eleito com 51,38% dos votos. E o terceiro maior colégio eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, Canoas, coladinho aqui com a cidade de Porto Alegre, foi eleito então Ayrton Souza, do PL, com 52,12%. Essas são as informações aqui do Rio Grande do Sul, na qual já tem as 5 cidades, então, 100% das urnas apuradas e já sabem quais são os prefeitos que atuarão nesses próximos anos aí no seu mandato municipal. Eu voto com vocês aí no estúdio. Perfeito, obrigado, Kátia Fantin, com informações do sul do Brasil. A situação foi resolvida lá para os gaúchos. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quem venceu, como disse a Kátia, foi o Sebastião Melo. Ele que é do partido MDB, que foi reeleito prefeito da capital gaúcha com mais de 60% dos votos válidos. O MDBista disputava o pleito com a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Tá aí. Sebastião Melo, MDB, Tabata, que fez prefeito agora. Acabamos de dar notícia. Na capital gaúcha, Porto Alegre, fez prefeito aqui em São Paulo com o Ricardo Nunes. E o MDB fez vários prefeitos pelo Brasil. Daqui a pouco a gente vai ter outras informações do MDB que fez prefeito também lá em cima no Brasil. Agora a gente vai para Teresina, no Piauí, com a nossa repórter Suzana Aires. Suzana, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Conta para gente o que você traz de resultado desse segundo turno das eleições. Boa noite, Tabata. Boa noite, Jaquete. E todos que estão acompanhando a cobertura das eleições 2024. Bom, já temos prefeituras definidas em Aracaju, Palmas e Natal. E vamos ver Aracaju, em Sergipe. Emília Correia foi eleita prefeita de Aracaju com 57,46% dos votos. Ela, que é do PL, e estava concorrendo com o Luiz Roberto, que ficou com 42,54% dos votos, ele que é do PDT. Lembrando que um dado muito importante, que Emília Correia é a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju. A apuração ela foi finalizada pelo TSE às 18h14. E Emília, a prefeita eleita, agora acompanhou a apuração dos votos em casa, junto com os familiares, o vice e os apoiadores. O vice é Ricardo Marques. E ela é natural de Lagarto. A Emília Correia tem 62 anos. Ela é advogada, defensora pública, aposentada e comunicadora de rádio e TV. E agora a gente vai ver as apurações lá do Rio Grande do Norte, em Natal. Quem ganhou foi Paulinho Freire, com 55,34% dos votos. Ele que é do partido União. E ele estava concorrendo com Natália Bonavides, que ficou com 44,66%. Ela que é do PT. E essa é a primeira vez que Paulinho Freire, de 60 anos, assume o cargo com o mandato previsto a partir de 2025. A vice dele é Joana Guerra. E ele foi secretária de Planejamento na gestão do prefeito Álvaro Dias. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral às 18 horas, com 93% das urnas apuradas.
E ele também tem um perfil bastante interessante. Ele é empresário, tem 60 anos, entrou na vida pública como vereador de Natal em 1992 e continuou no cargo até 2002, quando foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2006. Ou seja, ele tem um bastante currículo aí na vida política. E em Tocantins, Palmas, temos também o prefeito eleito, que é Eduardo Siqueira, que venceu com 53,3% dos votos. Ele é do POD e quem estava concorrendo com ele era Janade, que ficou com 46,97% e era do PL. A apuração foi finalizada pelo TSE com 100% das urnas apuradas e às 17h46. E ao final da votação, Eduardo teve 78 mil votos. Ele vai assumir a partir de 2025 ao lado do vice, o pastor Carlos Eduardo. Eduardo Siqueira, ele tem 65 anos, é formado em pedagogia, é empresário do ramo de comunicação e também é filho do ex-governador José Wilson Siqueira, que morreu em julho de 2023. Nasceu no dia 4 de março de 1959, em Campinas, São Paulo. É isso aí, essas 3 cidades capitais aqui do Nordeste já estão com as urnas apuradas e as eleições definidas em 2024. Perfeito, Suzana. Muito obrigada pela sua apuração ao longo dessa tarde e agora à noite, né? Muito obrigada, um bom descanso para você. E olha, é importante a gente traçar um perfil, né, como nós temos feito, dos agora prefeitos eleitos em todas as capitais e municípios que a gente tem trazido aqui. A vereadora Emília Corrêa, do PL, ela venceu o segundo turno das eleições neste domingo em Aracaju. Ela derrotou Luiz Roberto, do PDT, e se tornou a primeira mulher eleita prefeita da capital sergipana. Olha que bacana. Isso é muito importante, né, Jaqueto? Mulheres à frente de cargos de liderança como ela. Mais um. Lá em Campo Grande, daqui a pouco temos informações também, é lógico, foram 2 mulheres concorrendo. Tem uma que ganhou, daqui a pouco a gente vai falar quem ganhou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Mas eu quero dar um destaque agora para outra capital do Nordeste, que a nossa querida repórter de Teresina acabou de dizer, Cícero Lucena. Deixa eu ter informações aqui do Cícero Lucena. Cícero Lucena, você vai ver agora que ele vai assumir pela 4ª vez o mandato de prefeito de João Pessoa, na Paraíba. Filiado ao Progressistas, Cícero Lucena tem 67 anos. O político foi governador da Paraíba durante o ano de 1994 e ocupou o cargo de prefeito de João Pessoa em 2 mandatos, entre os anos de 1997 e 2005. Vamos agora com o Gilberto Nascimento da Nossa Rádio, Rede Nossa Rádio e HIT, juntas na apuração das eleições 2024. Gilberto, boa noite, informações contigo. Olá, Jaqueto, boa noite. Vamos trazer agora o resultado de 2 importantes cidades do litoral paulista, Guarujá e Santos. Em Guarujá foi eleito o prefeito Farid Madi, do Podemos. Ele foi eleito com 55,38%, 83.652 votos. Farid Madi, que já ocupou a prefeitura do Guarujá em 2005, entre 2005 e 2008. Na sua campanha, disse que terá como prioridades a saúde, educação e a segurança. E explicou que fez um plano de governo com a ajuda de especialistas em cada área. Portanto, eleito prefeito do Guarujá, Farid Madi. Em Santos, também definida a eleição, resultado em Santos, Rogério Santos, do Republicanos, foi eleito com 118.562 votos. Ele teve 53,37% dos votos. Ele que é o atual prefeito, tem 58 anos, é formado em odontologia e na sua campanha disse que terá aí a educação como uma das prioridades da sua gestão. Eleito em Santos, Rogério Santos, do Republicano, reeleito, é o atual prefeito, mais 4 anos no comando da cidade de Santos. Aproveitar para destacar outra grande e importante cidade do interior de São Paulo, Jaqueto, Ribeirão Preto,
que também conseguiu aí já definir a eleição. Ricardo Silva, do PSD, teve 131.421 votos, foi eleito com 50,3%, é o prefeito eleito de Ribeirão Preto. Voltamos com você aí no estúdio, Jaqueto. Ok, Gilberto Nascimento, obrigado pelas informações. Você que está no nosso estúdio aí, da nossa rádio, bem na esquina da Avenida São João, mostrando aí o pessoal passando, o pessoal aproveitando essa vida noturna de São Paulo. Agradeço, bom trabalho para você, Gilberto. E aqui de São Paulo nós vamos direto para o Tribunal Regional Eleitoral, lá no Paraná, em Curitiba. De lá fala a jornalista Ana Lima, com informações do interior do Paraná. Ana, é com você. É isso mesmo, Janqueto. Além de Curitiba, outras duas cidades aqui do estado do Paraná tiveram segundo turno, Ponta Grossa e Londrina. Vou passar as informações oficiais de Ponta Grossa. Quem ganhou em Ponta Grossa foi a Elizabeth, do partido União, com 53,72% dos votos. A candidata Mabel Canto, do PSDB, ficou com 46,28% dos votos, 2,46% de votos brancos e 3,20% de votos nulos. Quem é Elizabeth, Janqueto? A Elizabeth, carinhosamente chamada de Betinha, já era prefeita, então ela foi reeleita prefeita da cidade, fez uma campanha baseada na sua experiência também, criticando a opositora e baseada também na sua continuidade dos trabalhos que já vinham sendo feitos. Em Londrina, quem venceu foi o candidato Tiago Amaral, do PSD, com 56,32% dos votos. A professora Maria Tereza, do PP, ficou com 43,68% dos votos. 4,64% de votos nulos e 2,92% de votos brancos. Tiago Amaral, ele foi um candidato apoiado também pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, e ele criticou muito a opositora por fazer parte do grupo Bellinati, que já comandava a cidade. Com esse resultado, Jaqueto, temos aí, portanto, no estado do Paraná, 2 prefeitos que o governador Ratinho Júnior conseguiu eleger. Aqui em Curitiba já se encerrou tudo, né? O Eduardo Pimentel falou há pouco na coletiva, e a candidata derrotada, Cristina Grêmio, ela deu uma entrevista coletiva no hotel da cidade. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradecemos a todos, desejamos a todos vocês uma boa noite. É com você, Janqueto. Nós que agradecemos, Ana Lima, que falou das 3 cidades com o segundo turno no Paraná: Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Uma boa noite para você, Ana. Até a próxima. Pois é, as urnas estão sendo fechadas a cada momento e os resultados estão no finalzinho, né, Tabata? Rapidamente, né? E agora, saindo da região sul, nós vamos para o Nordeste. Vamos chamar a Júlia Gabriele, da nossa rádio, que está em Recife, capital pernambucana. E ela vai contar como estão, né, as apurações das urnas em Olinda, no Ceará, e também na Paraíba. Júlia, boa noite para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Quais são as informações que você traz para a gente? Boa noite, Tabata. Estou de volta com mais informações, como você falou, sobre as eleições aqui na cidade de Olinda. E de acordo com dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em Olinda houve 2 casos de propaganda ilegal e nas 2 ocorrências foram apreendidos um veículo e material de campanha de candidatos. O órgão não divulgou com quais candidatos estão relacionadas as ocorrências. Entretanto, segundo a secretaria, o segundo turno transcorreu com tranquilidade na cidade. Neste momento, com 100% das urnas apuradas, Mirela, do PSD, foi eleita prefeita da cidade de Olinda com 51,38% dos votos. Em Fortaleza, André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, votaram na manhã deste domingo, acompanhados de apoiadores e familiares. A votação ocorreu de forma tranquila. Em Fortaleza, mais de 1 milhão de pessoas estão aptas a votar. O cenário foi de tranquilidade, com poucas ocorrências significativas registradas. A movimentação nos colégios eleitorais foi marcada por filas,
como na sede da Uninasal. Na capital do Ceará, quem comemorou foi Evandro Leitão, do PT. Com 100% das urnas apuradas, foi eleito prefeito de Fortaleza, com 50,38% dos votos. Já na Paraíba, a PM publicou um balanço de ações sobre o segundo turno. De sexta-feira até este domingo, foram 35 ocorrências de denúncias de crimes eleitorais, 5 em João Pessoa. Na Fundação Bradesco, no bairro do Valentina, em João Pessoa, um homem de 55 anos foi preso violando o sigilo do voto. E com 100% das urnas apuradas também, o prefeito eleito da cidade de João Pessoa neste domingo foi o Cícero Lucena, do PP, com 63,91% dos votos. Portanto, ficou definido dessa forma as eleições municipais nessas 3 cidades aqui do Nordeste, Tabata e Alexandre. Júlia, muito obrigada pelas informações, um bom descanso para você, muito obrigada por esse tempo de apuração aí no Nordeste. Olha, fazendo uma correção, Cícero Lucena, ele vai assumir pela 4ª vez o mandato de prefeito de João Pessoa, na Paraíba. Ele é filiado ao Progressistas e tem 67 anos. O político, ele foi governador da Paraíba durante o ano de 1994 e ocupou o cargo de prefeito de João Pessoa em 2 mandatos, entre 97 e 2005, antes de conquistar a vaga novamente nas eleições de 2020. O político, ele integra a coligação João Pessoa no Caminho Certo, composta por PP, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DC, Agir, PSD, Republicanos e PSB. Significa, obrigado, Tabata, que Lucena ganhou de Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga, não sei se você lembra, foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro e desta vez apoiado por Bolsonaro lá em João Pessoa e perdeu, como você disse, para Cícero Lucena. Mas vamos sair do Nordeste, vamos para outra cidade importante, vamos para o Rio de Janeiro. Lá o Rio, já tivemos a apuração fechada na capital no primeiro turno. Eduardo Paes é o prefeito reeleito. Mas Anderson Nascimento fala ao vivo da capital fluminense para destacar 2 cidades que tiveram segundo turno. Boa noite, Anderson. Boa noite, Jaqueto, Tabata, estou de volta aqui para mostrar o resultado, sobre as 2 cidades que estiveram o segundo turno. Vamos aqui para o telão, olha só, eu tenho o resultado já de Niterói e de Petrópolis, as 2 que tiveram segundo turno aqui no nosso estado. Olha só, em Niterói, a gente já viu aqui o resultado de Rodrigo Neves, ele levou 57% dos votos contra os 42% de Carlos Jordi. Olha, em Niterói, Rodrigo Neves é do PDT, ele foi eleito neste domingo para o 3º mandato como prefeito de Niterói. No total, a cidade registrou 289.797 votos, com 272.863 considerados válidos. A eleição teve 11.000 votos nulos, o que representa 3,87%, e quase 5.750 votos brancos, correspondendo a 1,97%. Na manhã deste domingo, Rodrigo Neves registrou o voto na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele estava acompanhado da família. Ele também prometeu investir na infraestrutura do município. Ele até mencionou que a cidade de Niterói já é a melhor cidade em qualidade de vida no Rio de Janeiro, mas reconhece que há espaço para melhorias. Após votar alguns minutos depois de sua vitória, Rodrigo publicou um agradecimento aos moradores de Niterói. O novo prefeito se comprometeu a realizar o melhor governo da história. Agora vamos para a região serrana. Em Petrópolis, eu tenho aqui já o resultado. Olha, Ingo Ramés, ele saiu à frente com 74,74% dos votos, contra Yuri com 25,26%.
Olha, em Petrópolis, o Ramés, do PP, ele era vereador, conquistou a vitória sobre o deputado estadual Yuri Moura, do PSOL, no segundo turno da eleição para prefeito, na região serrana do Rio. Ele foi apoiado pelo governador Cláudio Castro, do PL, e Ramés consolidou a expressiva vantagem que já havia conseguido no primeiro turno. O novo prefeito obteve agora 157.664 votos, dos quais 144.917 foram considerados válidos. A eleição registrou 8.000 votos nulos, o que representa 5,11% do total, e 4.688 votos em branco, correspondendo a 2,97%. Essa foi a primeira disputa ao cargo de prefeito, após ter exercido a chefia do Executivo Municipal em 2021. Antes, ele já havia atuado como vereador em 2 mandatos, em 2016 a 2024, sendo eleito como suplente no primeiro mandato e como vereador em 2020. Jaqueto e Tabata, olha, esse foi um momento marcante aqui para tanto Niterói quanto Petrópolis. Serão mais 4 anos, agora com a nova gestão, né, no caso de Petrópolis, e Niterói continua aí o prefeito reeleito. Agora a gente torce para que todo o Brasil possa ter um novo fôlego com essas novas candidaturas. Eu quero agradecer muito a todos que acompanharam aqui do Rio de Janeiro, toda a equipe, e parabéns aí por toda essa cobertura. Os jornalistas espalhados no Brasil inteiro deixam a gente muito bem informado. Jaqueto e Tabata, é com vocês. Parabéns você, Anderson, e toda a equipe da RIT aí no Rio de Janeiro. Fechou a fatura na capital carioca, fechou a fatura no estado do Rio. Um abraço para todos vocês. E agora há pouco nós falamos do Leitão, que ganhou a Prefeitura de Fortaleza. Vamos saber um pouquinho mais dele. Ele que é deputado estadual, Evandro Leitão, tem 57 anos e é filiado ao PT. Então o PT fez um prefeito hoje lá em Fortaleza. Ele é filiado desde dezembro do ano de 2023. O deputado estadual ganhou notoriedade como deputado, consolidando-se como uma figura de destaque no cenário político. Mas sua trajetória comprometida com a justiça social e o desenvolvimento sustentável vem de muito antes. Entre 2011 e 2013, foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado cearense. Agora está em seu 3º mandato consecutivo como deputado estadual, sendo também presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Entre suas principais propostas para a capital cearense está a transformação de todas as escolas do ensino fundamental em instituições de tempo integral, um modelo já implementado com sucesso no estado pelo governador Eumano de Freitas. Evandro Leitão saiu como candidato à Prefeitura de Fortaleza. No primeiro turno das eleições municipais, Evandro Leitão conseguiu a vaga para disputar o segundo turno com o candidato André Fernandes, do PL. Agora, Leitão é o novo prefeito de Fortaleza. O mandato dele inicia em 2025 e segue até 2028, no comando da maior capital do Nordeste e a 4ª maior do país. Informações agora com a Tabata Porte. Daqui a pouco o pessoal vai colocar a festa aqui de São Paulo. Ricardo Nunes, em cima lá do palco, ele está na Zona Sul, lá no Alto da Boa Vista. As informações que chegam para a gente, fazendo uma festa, fazendo muitos agradecimentos com vereadores, com partidários, com correligionários e, naturalmente, pensando em governar mais 4 anos. E não só isso. Ricardo Nunes significa uma peça-chave de todo o processo de centro-direita para as eleições presidenciais de 2026. Tabata. Com certeza. E como a gente disse, né, você bem analisou, Jaqueto, é uma vitória, uma grande vitória para o governador Tarcísio de Freitas, que, claro, ele é um grande candidato da direita, sucessor de Jair Bolsonaro e é o destaque, né, para candidato à presidência em 2026. E agora a gente vai para Dourados, em Mato Grosso do Sul, com o nosso repórter Wellington Pael. Wellington, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. O que você conta para a gente, quais são os resultados? Boa noite.
Boa noite mais uma vez, Tabata, mais uma vez, Jaqueto. Nós chegamos agora com os resultados aqui de Campo Grande, Cuiabá e também de Goiânia. Vamos colocar na tela aqui o resultado da capital morena, a capital sul-mato-grossense. A Adriane Lopes venceu a eleição com 51,45%. Rose Modesto terminou com 48,55%. Lembrando que a Adriane teve o apoio da senadora Tereza Cristina, também do presidente Jair Bolsonaro em alguns vídeos mandados via internet e do governador Eduardo Riedel, que tinha apoiado o Beto Pereira no primeiro turno e aí apoiou a Adriane nesse segundo turno aí. Então a Adriane que vai comandar a capital sul-mato-grossense por mais 4 anos. A Adriane, ela nasceu no Paraná, na cidade de Grandes Rios, veio para Campo Grande, com 9 anos de idade. Ela é formada em Direito, em Teologia, tem pós-graduação também em Administração Pública e Gerência de Cidades. Ela disputou ali como vice-prefeita em 2016, depois foi reeleita com Marquinhos Trade também em 2020. Em 2022, ela assumiu a prefeitura de Campo Grande, porque então o prefeito Marquinhos Trade saiu para concorrer ao cargo de governador do estado. E agora ela conseguiu, então, a reeleição aqui em Campo Grande. Vamos dar uma olhada agora como ficou em Cuiabá. A capital do Mato Grosso, nós temos aqui, então, o Abílio, que é do PL, ele teve 53,80% dos votos, e o Lúdio, do PT, 46,20%. Aqui ficou bem polarizado, porque o Abílio teve realmente o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, no primeiro turno, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma visita também em Cuiabá, e nas suas propagandas eleitorais, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da campanha do Abílio no primeiro turno. E o Lúdio teve o apoio do presidente Lula do PT. Lembrando também que o atual federal para o Mato Grosso do Sul, ele é arquiteto, tem 40 anos, Jaqueto, e ele começou a carreira política ao se eleger como vereador em 2016. No primeiro turno, como eu disse, ele recebeu a visita de integrantes do PL, mas no segundo turno ele contou com o apoio do governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes. Vamos agora então para Goiânia, vamos colocar na tela. Também está encerrada a apuração, 55,53% dos votos, Mabel, do União Brasil, venceu a eleição, e Fred com 44,47% dos votos. Ele foi apoiado na disputa, Jaqueto, pelo governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que o convidou para se juntar a ele no partido, justamente para disputar essa eleição para a prefeitura. Sandro Mabel tem uma grande trajetória política, ele atuou como deputado estadual, federal, por 4 mandatos não consecutivos. Ele foi assessor especial também do ex-presidente da República, Michel Temer. Esta é a segunda vez que ele disputa a prefeitura de Goiânia. A primeira foi em 92, quando era deputado estadual pelo antigo PMDB. Jaqueto. Muito obrigada, Wellington Pael, direto da RIT Dourados, em Mato Grosso do Sul. E olha, Adriane Lopes, candidata do PP, ela votou no fim da manhã e disse que vai zerar a fila da educação na capital sul-mato-grossense. Vamos ver na reportagem. Opa, a gente teve, eu peço perdão, a gente vai continuar aqui, vou trazer algumas informações. Jaqueto, por favor, a sua análise. Não, eu quero, na verdade, falar sobre Cuiabá, explicar um pouquinho mais sobre Cuiabá, quem venceu em Cuiabá, porque a disputa foi bem acirrada. Nós estamos pegando a informação, agora está chegando agora pelo nosso link, a informação a respeito de Cuiabá, capital de Cuiabá, que fecharam as urnas, e foi o destaque do Wellington Pael, que falou de Dourados. Mas, já que não temos a informação de Cuiabá, vamos com o Kleber. Vamos com o Kleber Werneck, direto do Tribunal Regional Eleitoral. Kleber Werneck, o nosso repórter de São Paulo, com informações das urnas apuradas. Acredito que nesse horário está 100% já fechado tudo, né, Kleber? É verdade, Jaqueto, chegou a minha vez agora de fechar a fatura, trazer o balanço, o resultado final aqui das eleições na capital paulista. 100% dos votos apurados, como todo mundo já sabe, Ricardo Nunes foi o vencedor, uma vitória, aliás, que foi confirmada
matematicamente às 18 horas e 45 minutos. Foi quando ali o Tribunal Regional Eleitoral já confirmou a vitória do Ricardo Nunes nessas eleições. Agora, 100% dos votos apurados. Eu vou trazer o balanço final, o desempenho do prefeito reeleito. Olha aqui, nesse monitor aqui ao meu lado, a gente pode ver 100%, todos os votos apurados, tudo contabilizado. E os números finais do Ricardo Nunes aqui ao meu lado. Ricardo Nunes, candidato aqui do MDB, ficou com 59,35% dos votos. Isso em números absolutos aqui, 3.393.110 votos. E além dos números, nós vamos trazer agora a declaração do Ricardo Nunes logo após ser confirmada essa vitória. Acompanhe aqui comigo. O agradecimento de gratidão eterna ao povo da cidade que eu amo. Obrigado, São Paulo. Obrigado ao povo de São Paulo. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo apoio. Muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da história da cidade de São Paulo. Eu agradeço muito a Deus. Deixo aqui meu agradecimento à minha família e à Regina, que esteve sempre ao meu lado em todos os momentos da minha vida e sofreu enormes maldades nessa campanha. E agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. Bom, é isso aí. Agora vamos mostrar o outro lado dessa disputa, né? O Guilherme Boulos, ele que chegou pela segunda vez seguida ao segundo turno e novamente foi derrotado. Vamos ver então os números dele agora. Olha só, ali o Guilherme Boulos ficou com 40,65% dos votos. Isso em números absolutos aí, são 2.323.901 votos. Um detalhe que chama atenção aqui nessa campanha do Guilherme Boulos é que foi a campanha mais cara do país, declarada para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, foram 55 milhões de reais em gastos. E esse montante é 7 vezes mais do que ele gastou há 4 anos. E a gente, claro, de forma democrática, como pauta a nossa cobertura, vamos ouvir também a declaração do candidato que foi derrotado. Acompanhe comigo. Eu não vou fazer aqui um discurso de perdedor. Quer vencedor, Boiano! Porque a gente perdeu uma eleição. Mas nessa campanha, a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Olha, para fechar minha participação aqui, eu quero trazer também um número preocupante, o número de abstenções, ou seja, pessoas que não compareceram às urnas para votar e nenhum candidato e nem outro. E esse número foi recorde para o segundo turno. Ao todo, esse número representa 31,54% do total dos eleitores, ou seja, 1/3 do eleitorado não foi às urnas votar neste domingo. Em números absolutos, são 2.700.000 eleitores. Só para a gente ter uma ideia, há 4 anos, na eleição de 2000, essa abstenção chegou a 30,81%. Daí é muita gente que não exerceu o direito de votar, não exerceu esse direito à cidadania. E com esses números eu fecho a minha participação aqui, direto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado pelas informações. Fechou a fatura em São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, é o grande vencedor
para prefeito, foi reeleito prefeito da capital paulista. E pelo partido MDB, reparei ali na plataforma o Baleia Rossi, que é o presidente do partido MDB. Baleia Rossi está feliz não só pelo Ricardo Nunes, mas também pelo Melo, lá de Porto Alegre. E tem mais um do MDB que acabou de vencer, que é o Igor. O candidato Igor foi eleito com 100% das sessões totalizadas. Ele foi eleito prefeito de Belém do Pará com 56,36% dos votos. Ele ganhou do delegado Éder Mauro, do PL, que teve 43,64% dos votos. Da capital paraense, como disse, o candidato MDB, o Igor, ele venceu as eleições. Vamos a uma pequena biografia do Igor agora. Me passem, por favor, aqui, que eu vou dar os destaques a respeito de o que fez o Igor Normando. Ele tem 37 anos. Ele é ex-líder estudantil e ex-vereador de Belém. Ele recebeu o apoio do governador do Pará e colega de partido Hélder Barbalho. Normando superou o rival Éder Mauro com mais de 56% dos votos válidos. O programa de Igor Normando prevê, nas unidades de saúde, instalações físicas adequadas, insumos suficientes e equipamentos de tecnologia moderna, além da extensão dos seus horários de atendimento, bem como a implementação de policlínicas distritais itinerantes com oferta de consultas especializadas. Tabata Porte. Agora a gente continua na região norte, Jaqueto, e nós vamos atualizar saindo de Belém do Pará. Vamos agora para qual capital? Vamos para Manaus, no Amazonas. Davi Almeida, ou David Almeida, do Avante. Davi Almeida, né? Com 576 mil votos, 171, 100% das sessões apuradas, das urnas apuradas. Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, ele tem 55 anos. Ele é um político filiado ao Avante e prefeito da cidade de Manaus. Ele foi deputado estadual por 3 mandatos consecutivos, sendo eleito pela primeira vez em 2006. Em dezembro de 2016, ele foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o ano de 2017 e 2018. Em 2017, ele foi governador interino do Amazonas após a cassação de José Melo de Oliveira e seu vice pelo TSE. No ano de 2020, Davi Almeida, ele foi eleito prefeito da cidade de Manaus, virando os votos no segundo turno sobre Amazonino Mendes, do Podemos, que terminou em primeiro lugar no primeiro turno. Na véspera da eleição, a sua mãe faleceu em decorrência da Covid-19. Davi Almeida, ele disputou a prefeitura de Manaus com o candidato Capitão Alberto Neto, do PL, que recebeu 479 mil votos, 297, em uma disputa que acabou se revelando menos acirrada do que o esperado. Davi Almeida, do Avante, ele foi reeleito, então, prefeito de Manaus por mais 4 anos. Muito bem, então o Davi mandou um recado para o Bolsonaro na semana passada. Bolsonaro, você escolheu o candidato errado e ele venceu o candidato do PL lá em Manaus. E Belém também o Bolsonaro não conseguiu fazer um prefeito da capital de Belém do Pará. Mas eu quero dar informações agora de Porto Velho. Porto Velho, 100% das sessões totalizadas. Quem ganhou foi o Léo, do Podemos. O Léo recebeu 56,18% dos votos, um total de 135.118 votos. Ele venceu a Mariana Carvalho, do União Brasil, que teve 43,82% dos votos, num total de 105.406 votos. Porto Velho ganhou o Léo, do Podemos. Essas são as últimas informações do norte do Brasil, Tabata. Pois é, e ele é pecuarista, viu? É importante a gente traçar o perfil dele, que esse novo prefeito de Porto Velho, ele é um pecuarista, é um dos mais jovens dos novos eleitos. Ele tem apenas 40 anos de idade, gente. Léo Moraes, ele também é advogado, já foi vereador e deputado estadual. Ele tentou ser deputado federal e também governador. Como não conseguiu, arriscou a vaga, então, de prefeito
e conseguiu, viu? Ao assumir, em janeiro, Léo Moraes, ele vai governar para mais de 460 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. A cidade é a única capital do país que fica na fronteira com outro país, no caso, com a Bolívia. Entre as capitais, Porto Velho é uma das últimas no ranking do PIB, ficando na 22ª posição, Jaqueto. Muito bem, eu quero agora dar a biografia do Abílio, que eu fiquei devendo. É lá do Centro-Oeste. Deixa eu colocar a informação do Abílio aqui, que eu havia dito que nós íamos dar o destaque lá de Cuiabá, capital de Mato Grosso, que foi Abílio Brunini, mais de 53% dos votos válidos. O candidato de 40 anos toma posse a partir de janeiro de 2025, ao lado da vice, a tenente-coronel da Polícia Militar, Vânia Rosa. No discurso na sede do partido, ele agradeceu aos eleitores e disse que pretende conversar com as demais autoridades para colocar em prática as propostas de governo. Ele também destacou a prioridade, que será melhorar a saúde da capital. Estamos aí fechando as urnas e com os resultados, 100% das urnas apuradas lá em Cuiabá, capital de Mato Grosso, um estado que foi muito bolsonarista na eleição passada para presidente e teve, naturalmente, essa força do Bolsonaro para fechar a capital com o Abílio. Pois é, agora a gente traça o perfil do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Ele está voltando à política depois de 10 anos afastado por denúncias de envolvimento em esquema de corrupção pelo esquema da Lava Jato. Sandro Antônio Escodro tem 65 anos de idade. Ele não é nem de Goiânia, viu? É importante destacar isso, Jaqueto. Ele nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e cresceu em uma família de empresários. A sua família construiu uma fábrica de biscoito quando ele adotou o sobrenome Mabel e entrou para a política. Ele foi eleito deputado estadual e federal. E o seu principal projeto aprovado na Câmara foi o da terceirização no trabalho. Ele suspendeu as atividades quando foi denunciado pelo esquema Odebrecht de corrupção. Quando nada foi aprovado, ele retornou à política. Urnas fechadas por todo o Brasil. Ângelo Nascimento está acompanhando tudo direto do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Quais são as últimas informações, Ângelo? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite novamente para vocês, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Digamos que aqui no Tribunal Superior Eleitoral os trabalhos já foram encerrados, pelo menos os funcionários aqui do TSE estão fazendo as últimas coisinhas por aqui, mas a imprensa segue trabalhando a todo vapor para fazer justamente o famoso fechamento, né? Como eu falei na entrada anterior, nós acompanhamos a coletiva de imprensa da ministra Carmen Lúcia, presidente aqui do TSE. Ela trouxe alguns pontos muito importantes em relação não só ao segundo turno, mas ao longo de todo o processo eleitoral, daquilo que foi trabalhado, né, pela Justiça Eleitoral. Um ponto muito importante da fala dela é justamente então sobre as abstenções. Por quê? Porque o TSE já vinha fazendo um trabalho de monitoramento justamente de municípios aonde poderia ocorrer um grande número de abstenções ou outros aonde a expectativa seria menor, ou seja, onde menos pessoas ali poderiam se abster de votar. Acontece que houve uma mudança em relação a isso, porque é muito dinâmico isso. Então, o que disse a ministra Carmen Lúcia? Olha, alguns municípios que a gente acreditava onde teria uma abstenção maior, acabou não tendo, como por exemplo a Amazonas, por conta da estiagem. Segundo ela, não teve uma abstenção muito grande. Alguns municípios registraram 16%, outros 30%, mas isso vai ser possível cravar, segundo então a presidente aqui do TSE, ao longo dos próximos dias, já que a partir de agora então eles vão condensar todos os números que vão chegar até o conhecimento deles, para que depois eles possam de fato então trazer com maior robustez esses números. Um outro ponto importante é justamente quando a gente olha, né, com esse olhar ali de abstenção, por exemplo, para São Paulo, que registrou o maior número então na história desde a redemocratização ali. A gente teve então registro ali de 31,54% com 99,9% das urnas apuradas, ou seja, um número bastante significativo. É justamente agora esse desafio do TSE, o que fazer daqui para frente para tentar diminuir essas abstenções. E só a partir desses números então que vai ser possível estabelecer essa estratégia por parte da Justiça Eleitoral para tentar diminuir justamente essas abstenções. Um outro ponto também que a ministra trouxe na fala dela foi o trabalho em relação à propagação de notícias
notícias falsas. É um desafio ainda, ela própria reconheceu isso, porque havia um questionamento muito grande, como é que seria o trabalho do TSE daqui para frente, ainda mais com a inteligência artificial. Claro que algumas portarias foram estabelecidas, algumas resoluções, justamente em relação às redes sociais, mas tem um ponto muito importante que a ministra trouxe, é o seguinte, justamente o avanço da tecnologia, a mudança das redes sociais. Então, às vezes é difícil acompanhar isso. Então, cada ano, ou seja, em cada eleição, um ponto acaba sendo observado para que haja um aprimoramento. Ela falou, neste ano nós fizemos alguns aprimoramentos, a gente entende que vai ser necessário, então, uma atualização mais para frente, justamente por conta dessa mudança, né, dessa dinâmica que é justamente não só as redes sociais, mas a internet num todo. Uma outra questão também em relação às apreensões, 24 milhões de reais apreendidos em espécie por parte da Polícia Federal e 25 milhões de reais em bens. E em relação a isso, o que a ministra disse? Olha, esse foi um trabalho realizado pela Polícia Federal. Claro que a gente acompanha, mas tudo depende muito da provocação. Por parte no caso da Polícia Federal, provoca ali o Ministério Público, né, apresenta o inquérito aí, o Ministério Público, digamos que bate na porta da Justiça e fala, a gente tem esse inquérito para poder apresentar, e a partir daí, então, a Justiça Eleitoral começa a trabalhar em cima disso. Se falou muito também, quando a gente olha para essa questão da propagação de notícias falsas, justamente o que aconteceu em São Paulo, né, por conta ali de Tarcísio de Freitas, fazendo uma referência de uma possível ligação de Guilherme Boulos, do PSOL, em relação ao PCC, né, que o PCC teria, então, coagido, digamos, obrigado, então, as pessoas a votarem em Guilherme Boulos, mas acontece que o resultado lá foi o contrário, Guilherme Boulos não saiu vitorioso, muito pelo contrário, quem foi reeleito foi justamente Ricardo Nunes, né, perdão. Então, em relação a isso, tem um ponto muito importante. A ministra não quis falar especificamente sobre esse caso envolvendo Tarcísio de Freitas, ela nominalmente não citou, houve um questionamento por parte dos jornalistas, mas o que ela disse é o seguinte, olha, uma vez que provocada, então, caberá à Justiça trabalhar em relação a isso. Toda a resposta vem de forma jurídica, mas ela não quis citar isso, até porque se falava da possibilidade, alguns especialistas apontando o crime eleitoral e que poderia, então, acarretar até mesmo na elegibilidade de Tarcísio de Freitas, que parece ser o candidato do PL para 2026. E para a gente poder encerrar, a ministra falou que, mesmo diante desses números, apreensões por parte da Polícia Federal de crimes eleitorais, sim, o segundo turno, assim como o primeiro turno, foi de muito sucesso. Ela disse que até mesmo de monotonia, de muita tranquilidade, exaltou o trabalho da imprensa, né, de fazer esse trabalho justamente de chamar a atenção dos eleitores para aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, para os cuidados, né, que deveriam ser tomados, e claro, também fez aquela sardinha para o lado dela em relação à Justiça Eleitoral. Falou que teve muita celeridade em relação ao fechamento, por exemplo, ali das sessões eleitorais, a apuração dos votos. De fato, foi muito rápido, tanto no primeiro quanto neste segundo turno. Então, agora, o que vai fazer a Justiça Eleitoral? O TSE pega todos esses números, abstenções, tudo que aconteceu para poder fazer, obter o máximo de informações possíveis, ter esse levantamento, ter relatórios suficientes para poder apresentar isso de maneira mais robustez, né? Agora, outro ponto importante, a ministra passou, inclusive, por essa sala que eu estou aqui, cumprimentou todos os jornalistas e falaram, conseguiram trabalhar bem aqui, todo mundo, claro, sinalizou positivamente que conseguiu trabalhar. E o que a gente conseguia perceber no semblante dela era de muita satisfação, de muita tranquilidade em relação ao trabalho que foi realizado pela Justiça Eleitoral, mas a gente também tem cenários muito definidos para 2026, é o que a gente consegue perceber por aqui, mas de fato o sentimento é de muita satisfação, ainda mais por conta da celeridade que a Justiça Eleitoral conseguiu ter, e ela de fato respondeu isso, olha, a gente conseguiu ser célere, e isso é a maior satisfação que a gente consegue perceber, pelo menos vinda ali por parte da presidente aqui do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Ok, Ângelo Nascimento falando ao vivo do TSE de Brasília. Muito obrigado pelos trabalhos, uma boa noite, excelente semana para você, Ângelo. Pois é, Tabata, quem votou, votou, quem não votou, agora só em 2026, hein? Pois é, só que tem um prazo, viu, Jaqueto? O Ângelo Nascimento, né, de Brasília, ele falou sobre o número de abstenções, principalmente aqui em São Paulo, que teve um recorde de abstenções, e quem, por qualquer motivo, né, não votou neste segundo turno das eleições agora tem 60 dias para justificar a ausência, ou seja, até o dia 7 de janeiro. Vamos ver. Existem dois caminhos. Um é o site do Tribunal Superior Eleitoral, onde o eleitor informa os dados pessoais, como está no título eleitoral e o motivo de não ter ido votar. É preciso também anexar a foto da documentação que comprove as informações prestadas. Será gerado um código de protocolo para acompanhamento e o requerimento da justificativa. É possível fazer a mesma coisa pelo aplicativo e-Título, até mesmo protocolar os documentos. A única diferença é que o aplicativo pode localizar o celular onde está o e-Título.
Se a justificativa for uma viagem que não aconteceu, a mentira será localizada imediatamente. Quem não justifica a ausência está sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 3,51. O problema, portanto, não é a multa, é o risco do eleitor ter o título suspenso ou ficar impedido de realizar concursos públicos. Pois é, vocês viram, né? 60 dias para fazer a justificativa. Você acompanhou o passo a passo. Desde as 5h30 da tarde, nós estamos aqui pela Rede Internacional de Televisão e também pela nossa rádio, fazendo a cobertura do segundo turno das eleições municipais 2024, com um time incrível de jornalistas espalhados por todo o Brasil. E olha, Alexandre Jaqueto, foi uma honra estar contigo e também com todos os nossos jornalistas no primeiro turno. E hoje, no segundo turno, eu me despeço. Digo mesmo, a honra é toda minha, Tabata, e fico mais feliz ainda porque nós falamos sobre esperança e futuro para milhões de brasileiros, para mais de 5.500 cidades brasileiras que elegeram, escolheram na urna. Como disse a presidente do TSE, Carmen Lúcia, foi uma bênção. Ela disse que o voto é uma bênção para o brasileiro. É a chance que ele tem de escolher quem vai governar a sua cidade, quem estará na Câmara de Vereadores. E que o Brasil, a gente sempre tem a esperança, nunca perde a esperança, não podemos, de que o Brasil tende a melhorar mais e mais. Obrigado, boa noite para você. Eu quero me despedir de toda a audiência que nos acompanhou até aqui, nessa cobertura especial, uma jornada pela democracia, uma grande festa pelo voto, o dia do voto da RIT. Muito obrigado pela sua audiência. Eleições 2024.